nós vamos começar o nosso Acontece por Brasília, como tem sido ao longo das últimas semanas, para falar do caso Master. O Afonso Marangoni atualiza para a gente, tem muita informação nova e importante, depois da liberação do sigilo feita pelo ministro Dias Toffoli. Fala, Marangoni, boa tarde. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde. Boa tarde também a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Aqui em Brasília segue aumentando a expectativa pelo fatiamento da investigação relacionada ao Banco Master. Isso porque está tudo encaminhando, né, para que esse caso possa sim voltar a tramitar na primeira instância. Até o ministro relator Dias Toffoli divulgou uma nota ontem indo nesse sentido, que depois ali das conclusões da Polícia Federal pode-se sim entender que esse caso deve seguir fora do Supremo, né? É uma possibilidade, então, que vai ficando mais delineada, vai ficando mais clara. O caso está hoje no Supremo porque foi citado um deputado, Bacelar, ele é do PL da Bahia, mas hoje as investigações avançando dão conta de que ele tinha uma participação lateral nessa questão, que nem estava envolvido exatamente nessa questão do que é investigada, né, sobre o Banco Master, que é fraude ao sistema financeiro, tentativa, né, de compra do Master pelo Banco BRB, que o deputado é só citado. Então que isso poderia sim levar o caso à primeira instância, só que acontece que com o avanço das investigações foram aparecendo nomes, né, de autoridades importantes, também com prerrogativa de foro. Isso é até apuração de colegas nossos da Folha de São Paulo, né? Investigadores disseram a eles que sim, nomes importantes vêm aparecendo com o avanço das investigações. Aí como é que pode ficar, e esta é a questão que a gente está trazendo aqui, pode-se optar então por fatiar. Vai para a primeira instância essa investigação BRB Master e fica no Supremo Tribunal Federal a parte que diz respeito a essas autoridades com foro privilegiado. Bom, isso pode acontecer, a gente vai estar acompanhando, né, como que isso vai se dar na prática. Agora, importante ainda dizer sobre a nota do ministro Dias Toffoli, que ele também diz ali, ele quis entrar nesses esclarecimentos, de que ele não foi ele que escolheu ser relator deste caso do Master no Supremo, mas sim ele foi sorteado pelo sistema, né, aleatório ali, com as balizas do sistema do Supremo Tribunal Federal. E ele, enfim, coloca 11 pontos ali e, entre outros pontos, também ele fala sobre o sigilo, que o sigilo de fato está decretado, mas que não é uma decisão unicamente dele, que ele manteve o sigilo que já veio da outra instância, né? Ontem o próprio Dias Toffoli também optou por permitir acesso à gravação dos depoimentos e da audiência de custódia que foram realizados no dia 30 de dezembro do ano passado, em que falaram ali justamente Daniel Vorcaro, né, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB na época da tentativa de compra, e também Ailton de Aquino, esse diretor do Banco Central. Então agora está tudo disponível e ali, enfim, já estava sendo divulgado partes do que estava sendo dito e agora a gente tem essa questão disponível na íntegra para todos. A gente vai seguir acompanhando, certamente é um caso que vai demandar que a gente siga também atualizando os ouvintes, porque novidades surgem a todo momento. Então é isso, Ronald e Zaidão, um abraço para vocês e até breve. Valeu, Marangoni, muito obrigado pelas tuas informações aqui. A cariação que, como destacou o Marangoni, né, Zaidan, expôs divergência ali do que disse o Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. Basicamente, eles ficaram tentando demonstrar quem sabia do quê. O próprio Vorcaro chega a dizer em certos momentos que não sabia de determinadas situações. E, ao mesmo tempo, alega que o BRB estava ciente daquilo que estava recebendo. Mas é interessante observar, Ronald, por exemplo, quando ficou claro para a área técnica e os economistas, e depois a direção do BRB, que eles haviam recebido títulos podres, sem valor, sem lastro, e carteiras, e aí está a fraude, né? Carteiras que obviamente não representavam o valor que deveriam representar, houve a decisão de o banco entregar alguma compensação em substituição a esses títulos podres e essas carteiras sem validade, fraudadas. E ao caso de um terreno em Brumadinho,
não dá para esquecer, né? Quando se ouve a menção a Brumadinho. E esse terreno, segundo apurou a reportagem do UOL, esse terreno foi adquirido por 22 milhões. E isso pouco tempo antes da transação, dele ser repassado para o BRB, só que ele foi repassado com um valor estimado em 118 milhões. Bom, a pessoa pode imaginar, entre a compra por 22 e a entrega com um suposto valor de 118, houve benfeitorias tremendas, né? Ergueram ali um centro de compras, um condomínio, edifícios. Não houve nada, absolutamente nada. E além disso, há um outro terreno em Contagem, ali perto de Belo Horizonte, que, segundo essa apuração, ele foi adquirido pelo pai do Vorcaro e não teria sido pago. Então, o terreno, além disso, ele não pode ser utilizado porque está numa área de preservação ambiental. Então, há questões judiciais sendo discutidas, nos dois casos, o de Brumadinho também. Então, essa cariação, as contradições que agora vieram a público, e o Toffoli decidiu suspender, né, o sigilo parcialmente, o que você encontra é basicamente, você que vacilou, você sabia, né? Você sabia o que estava adquirindo, e o outro lado não sabíamos. Ficamos sabendo no decorrer da negociação e depois que algumas já estavam concluídas, né? Agora, essa é apenas ali a ponta de todo o caso, né? Mas claramente o BRB ficou numa situação muito difícil, e agora todo mundo quer saber qual é a saúde do banco, né? Como é que ele vai se erguer desse prejuízo bilionário, Ronald. Zaidan, teve um determinado momento ali que me deu a impressão de que era um tribunal de pequenas causas, de alguém reclamando que tinha comprado um carro usado do outro, sabe? E um dizendo que eu já tinha dito que estava batendo pino, mas você que não prestou atenção, sabe? Me deu a impressão, Exato. Sabe? E uma coisa, Exato. Claro, com toda a maximização que se tem que se dar para esse caso e todas as entranhas disso, mas me deu a impressão de uma conversa de tribunal de pequenas causas, sabe? Exatamente. Não, você estava sabendo. Não estava sabendo. Foi nesse tom mesmo. Agora, o prejuízo é imenso, né, para o Banco de Brasília.